toda, só a 2B que eu não terminei, só iniciei. Essa aqui, 1B, na parecida com o verdade, que a gente 1B. estava fazendo, né? Na aula passada. A gente, né, fez as derivadinhas, teve que usar, às vezes, regra da cadeia, fazer as Isso. derivadas usando as regras que estavam lá na tabela. Aqui, de fato, é uma conta um pouco maior, né? Essa daí que eu não fiz, que eu comecei. É. A lógica continuava sendo a mesma da de cima, tá? Só que o fato de ter essa raiz, às vezes ela causa alguma impressão assim, mas não tem nada demais também. É uma potência fracionária, é só fazer a regra da cadeia. Agora, essas duas aqui vocês fizeram, essas integrais? Sim, Ah, Sim, que a integral legal. tem que fazer. Vocês chamaram isso aqui de U, isso aqui de TV, foi isso? isso. Tá. E a de cima era que nem a gente começou na aula passada, só que era o x à quarta, né? É, Aham. Daí, essa daí é pronto. até um pouquinho mais curta. Essa aqui é mais curtinha. Dava pra, tirando, aquelas derivadas o professor cobra bem, né? É. Isso aqui nem se tu colocar num programa ele faz, assim, de boa. Eu Bem, comecei, eu fiz, dividi, chamei de A, B, C, e fiz o A e comecei o B, só que não. Não, eu fiz o A e o B, aí o C eu não consegui terminar. não é bem isso, né? Porque, você quer que eu faça? Pode ser. Vocês vão Foi ter que até uma ideia da Anne. revisar a derivada aí também, né? A equação diferencial é derivada, praticamente. Sim. Derivada é integral junto. Ó, é, essa é coisa arada, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou escrever isso uma vez só, depois eu fico copiando. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Na integral, eu não poderia ter separado? Separação de variáveis, como assim? Porque, por exemplo, assim, o que que eu fiz na integral, na 2? Eu considerei 2x vezes x2 menos 1. Eu considerei o 2x, entendeu? Ah, você fez duas Com... integrais. Fiz duas. Dá para fazer isso, né? Dá sim. Dá, né? Ah, tá bom. Bem, Porque eu achei aqui, que ia ficar muito complicado, aí para ficar mais simples, assim, para eu conseguir ver, aí eu separei em duas, entendeu? claro, você teve uma boa ideia. Isso ajuda bastante. Vamos ver aqui. ln. Ó, se você estava derivando as partes de dentro aí, quem falou que estava, isso é bem legal. Por que eu coloquei um ln aqui? Isso, Eu mesmo. isso tá certo também. Só que você teria que dar um jeito na parte de fora também. Veja que eu tirei a raiz e escrevi um quinto, tá vendo? A fração um Isso. quinto aqui. Eu fiz isso na simplificação. Simplifiquei ali x menos 1, né, no E. É. É Daí uma o que que a gente vai simplificação. fazer? Eu não sei quem que é a derivada dessa parada toda elevada a um quinto, mas eu saberia fazer a derivada de u elevado a um quinto, né? Então, por isso eu tenho que chamar de u quem está ali dentro. Uhum. Claro que daí o problema é derivar tudo isso, né? Uhum. Porque isso aqui é extremamente longo de fazer. Daí sim, a gente poderia chamar de A, vamos trocar as cores aqui, esse vai ser o A, esse vai ser o B, esse vai Eu fiz ser o isso. C. Eu separei Beleza. em A, B e C. E fui Então vamos fazendo chamar cada assim. uma. Já de x igual a e na x quadrado ln de x. Sabe que isso aqui, por propriedade, dá para ser reescrito de uma forma muito interessante. Dá para ser reescrito por e elevado a ln de x, e esse cara que estava multiplicando, ele vem para dentro elevado no x. Isso é uma propriedade de logaritmo que está lá naquela tabela que eu passei para vocês. Daí, aqui você pode cortar o e com ln, e toda Ah, eu essa fiz coisa... isso. Ah, é? Pô, que legal. Eu fiz isso. Então vai ficar x elevado a x ao quadrado. Aí tem que derivar isso aí. A regra para derivar isso aí é aquela regra 8. Eu nunca sei de cor aquela regra. Eu fiz isso aí. Deixa eu pegar ela aqui. É só pôr na regra da tabela agora. Deixa eu só pegar ela aqui que eu realmente não lembro de cor. Então, um segundinho. Estou abrindo a tabelinha aqui. Abram vocês também as tabelas aí. 8. Então significa que a linha, a derivada disso que eu defini aqui, é igual ao v, quem que é meu v? X ao quadrado. U, que é o x, elevado a x ao quadrado menos 1, mais u
x ao quadrado, ln de u, ln de x, vezes a derivada de quem está em cima, 2x. Pronto. Primeira parte está derivada. Claro que dá para dar uma simplificada nisso, né? Mas daí é uma questão totalmente arbitrária, né? Vocês querem fazer isso ou não. Eu vou fazer. Vai ficar esse 2, soma aqui, porque bases iguais somos expoentes. Vai ficar x elevado a x ao quadrado mais 1, porque 2 menos 1 é mais 1. Ok? 2 mais menos 1, vai ficar 2 menos 1, que é 1 positivo. Tudo bem até aqui? Transformei esses dois caras nisso, tudo bem? Caiu a net aí? As duas estão mudas, tá? Ah, eu estava falando, ok. Tá bom. Vocês entenderam, então, o que eu fiz aqui, né? Sim. Tá, eu simplesmente juntei esses dois caras por regras de potência. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Se x é a mesma coisa que x elevado a 1, eu posso somar nesse x ao quadrado aqui. Vai ficar Fiz isso, mas eu errei na conta. x ao quadrado mais 1 ln de x. Então, olha só, dá até para dar uma simplificadinha maior ainda. Dá para deixar o x, olha só que legal, dá para deixar o x ao quadrado, x elevado a x ao quadrado mais 1 em evidência, que multiplica 1 mais ln de x. Porque aqui tem o 1 na frente e aqui tem o ln de x. Pronto. Ficou desse jeito, simplificado, o mais bonito possível é esse. Ok? Claro que eu tô falando só do A por enquanto, agora eu vou falar do B. Uhum. Bem, a derivada da ln, né, também é uma regra. É a derivada de quem está dentro dividido por quem está dentro. Como que é a derivada de quem está dentro? É a derivada desse e aqui. Que a gente já aprendeu que é a derivada de quem está em cima do e vezes ele mesmo. Então, em outras palavras, vai ficar o seguinte, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 dividido por x menos 1 derivado vezes esse cara todo dividido por esse cara todo. É a regra do ln. É a derivada de quem está dentro dividido por quem está dentro. Essa é a derivada, ok? Estamos derivando esse cara, beleza? Derivada do ln, se vocês olharem na tabela, derivada de quem está dentro dividido por quem está dentro. Isso aqui é a derivada de quem está dentro. Tudo isso é a derivada de quem está dentro. E aqui embaixo é quem está dentro. E você pode reparar que isso é igual a isso. Então corta. Vai sobrar só a derivada do azul ali. Que é a É, eu regra. fiz isso também, mas eu acho que eu errei. Sabe o que que eu fiz? Ai, meu Deus do céu. Diga, diga. Não, eu errei. Ai, eu fiz todo o racional certo, mas eu errei a conta. É, tá já Eu era. simplifiquei. Antes de colocar o x quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 1, eu simplifiquei. Eu É, cortei o x menos 1 de baixo. Sei lá por que eu cortei. não pode cortar de qualquer jeito, né? Vem. Acabei de colocar, enquanto eu falava, acabei de colocar a regra do quociente aqui, certo? Que era o que a gente tinha que fazer uma vez que isso é um quociente. Você tem que fazer a derivada disso. Então a regra do quociente está aí. Agora virou só derivadinhas de polinômio. Deixa eu, deixa eu derivar aqui. Então, vai ficar. Professor, eu não posso simplificar o que está ali em cima e calcular a derivada do ln do que eu simplifiquei? Não, né? Pelo jeito. Simplificar isso? É. Se tu Isso conseguir aí, simplificar, de cima não é x menos 1? tá Ao me dizendo que quadrado? tem x menos 1 ao quadrado. Ai. Ah, sim. Dava para fazer isso bem mais rápido. Se você fez isso, parabéns, fez certo na prova. Ah, então tá. As nossas respostas vão ficar iguais. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Que coisa, hein? Nem eu vi. Então, x ao quadrado menos 2x mais 1, que você me falou agora, eu vou colocar aqui, que é x menos 1 ao quadrado. Aqui embaixo já está o x menos 1 ao quadrado. Então aqui vai rolar um corte, ó. Corta, corta, corta. Ah, olha só que legal. Esse cara também é x menos 1, só que com 2 na frente. Uhum. É. Entendeu ali? Só que tem um 2 na frente, né?
Então, no fim de toda essa jossa maldita, vai ficar... Não acredito, bicho. Vai ficar 2 menos 1, que vai dar 1. A derivada daquela parada toda era 1. Isso, deu a mesma coisa. Nossa, olha o BO que eu fiz aqui, porque eu não vi essa Conta não simplificação que fosse tu viu. grande. Porque eu não vi aquela simplificação que tu viu. Que trollada, hein? Pô, parabéns por ter visto. Tomara que Passou ele receba batido aqui. pontos extras. Passou batidaço aqui por mim. Vamos Essa ver daí eu agora. não fiz. Essa daí eu parei. Eu não, acho que eu não consegui nem terminar de escrevê-la. Que aí Bem, o que eu posso te Essa eu falar também disso aqui? não E a fiz. regra 8 de novo, meu. A gente trabalhou tanto com a regra 8. Vamos ver a regra 8. É só vocês identificarem as coisas. Quem que é o U aqui? Me digam quem que é o U. 1 mais x sobre Isso, n isso mesmo. cubo menos 5x. E o V na X. Isso. Pronto. Agora é só colocar na fórmula. Fórmula da regra 8. É V. Quem que é o V? O é na X. U. Esse cara todo aqui. Elevado a V menos 1, ou seja, é na X menos 1. Uhum. Mais o V. Esse cara todo aqui, né? LN. Pô, não vai caber, que saco. Vezes, se eu colocar assim, continuando aqui, tá bom? Vezes o LN do U. O U, quem era mesmo? Esse cara aqui. Se eu tivesse tempo, eu ia fazer isso. Eu ia fazer a regra da cadeia. É a regra da cadeia, né, que você tá fazendo? Isso. Não, não é regra da É. cadeia, pô. É a regra 8. É a Mas regra não daria 8. para resolver, mas não daria para resolver com a regra da cadeia, chamando tudo isso de U elevado a x? Sabe quem que é a derivada de U elevado a x? Eu não sei. A regra da cadeia a gente faz quando a gente conhece aquela substituição que a gente vai É. fazer. O que eu Bom, eu sei não é que fiz de qualquer existe isso jeito. aqui, ó. Então, tá bom. Eu não fiz de qualquer jeito essa. Então, O delta meu, a LN. fórmula é a mesma coisa, só que eu fiz ln de cada lado, sabe? ah, Só que dá nesse. você aplicou LN de cada lado. Tá, isso é legal, mas você não pode fazer isso solto assim, sabe? Só se você tivesse zero dos dois lados, alguma coisa assim, se você estivesse querendo resolver uma equação. Só que você precisa resolver uma derivada, então você tinha que fazer isso. Aqui não tem caminho mais rápido, tá? Mas dá nessa mesma fórmula aí da propriedade. Ah, outra forma de fazer a propriedade 8, entendi. É que a propriedade 8 ela já está ali escrita para ti, né? O que É tu que fez essa foi um sua passo propriedade, atrás. eu tenho já uma tabelinha de formulário, e aí eu uso essa minha, entendeu? Porque a sua é legal, só que como eu estou fazendo desde o início com a minha, chega na hora do exercício, a gente fica nervosa, eu não sei localizar, e na minha eu já sei, entendeu? Sim, sei bem como é que é. Sei bem como é que é. Bem, é que aqui no meu, no caso desta, né, é só Isso. realmente verificar quem é o U e quem é o V e ir É. colocando as pecinhas, não tem muito segredo, né? Pronto, daí agora tá pronto. Agora o que que seria a resposta dessa conta? Seria, bem, ainda não temos a resposta, né? Mas Tudo, vocês né? já entenderam que, que ainda, veja, a gente chamou isso aqui de U, lembra? Eu não juntei nenhuma, professor. Teria que juntar. Eu coloquei, eu sinalizei, sabe? Mas ontem eu perguntei para o monitor, ele falou que poderia deixar assim, porque a gente não tem Então tempo, beleza. entendeu? Então beleza. Então você vai dizer que é o A' mais o B' mais o C', que é as coisas que a Isso, gente achou antes. isso E aí. o F de U é igual a quem é U elevado a 1/5. Lembra que era uma raiz quinta? Uhum. No começo era uma raiz quinta, né? Isso. Então a derivada disso é 1/5 elevado a 1 menos 1/5, ou seja, não, 1/5 menos 1, desculpa, ou seja, menos 4/5. Ok? Uhum. Daí a derivada vai ser f de x, vai ser esse cara aqui, o df du, nós temos, vezes o du dx, que é o linha.
Eu até escrevi do jeito que eu não gosto de escrever. Vou escrever du dx. Ok. Então vai ser simplesmente esse cara aqui, sendo que o u você vai ter que trocar por toda aquela geringonça lá, né? Vezes isso aqui. São todos elementos que a gente achou aí no meio dessas contas loucas, né? Sim, Beleza? beleza. Então, Eu fiz perfeito. o racional, mas eu me perdi em algumas contas. Mas o professor deu uma parte da nota, né? É. Espero que seja. Eu não tenho ambição de tirar a nota alta, não. Só quero tirar acima de 6. Entendi. Bem, acima de 6 é alto, né? Alto, Pra mim, essa é alta pra caramba. Não, é porque 6 é a nota mínima, né? Da média, né? Então, por isso. Vamos ver. Exatamente. Se vocês tirarem acima de 6, poxa, vou ficar bem contente. Nossa, eu então, se não tem ideia. Eu não consigo nem mais trabalhar direito, de tão preocupação que eu fico com essa matéria de matemática, gente. É bastante difícil, bastante coisa para É. ver, né? E eu Muita acho que fórmula. agora, essa matéria que a gente vai ver hoje, que são as equações diferenciais, eu acho bem difícil. Bem, depende do método, né? Tem alguns métodos mais fáceis, outros mais difíceis. Uhum. Deixa eu coisar aqui. E, Eu bem, vou deixando no mudo, tá? Pra não atrapalhar, porque eu tô sem eu preciso fone. saber qual é a prova que vocês querem ver agora, desses Isso. artigos que vocês me A gente enviaram. pensou, professor, de fazer uma revisada bem completa, assim, se der, por favor, em equações diferenciais de primeira e segunda ordem. E aí depois a gente, se der tempo, faz uns exercícios do teste. Beleza. Deixa eu abrir Matérias um são aquelas livro três que aqui. a gente colocou, né? Equações diferenciais, aí também tem aquele esboço do gráfico, né? Como é que é o nome? Até esqueci o nome. Deixa eu ver aqui. É que eu moro aqui no prédio em cima da Zona Sul, fica um cara com saxofone aqui tocando. Mas não tá dando para ouvir, não. Não, Isso não. é agradável, mas para assistir aula. Legal. Bem, É. equações diferenciais, né? A primeira coisa que vocês têm que saber quando vão resolver uma equação diferencial é o Ó, que professor, que... desculpa te cortar. A matéria é equação diferencial segunda ordem, coeficientes constantes, delta maior que zero, igual e menor. Equações diferenciais primeira ordem com coeficientes variáveis. Aí, a segunda matéria, que provavelmente é um exercício desse primeiro, segundo exercício, curva de nível, esboço de gráfico, e o 3 é derivada parcial. Então, tudo isso é para o teste do dia 27. Entendi, beleza. Então tá, vamos começar aqui a entender equações diferenciais. Quando a gente está tentando resolver uma equação diferencial, a gente está tentando encontrar uma função. A resposta da equação diferencial é uma função, entendeu? Sendo assim, né, você está buscando a função que respeita essa regra aqui, por exemplo, onde a derivada é igual ao cosseno de x. Então, quem é a função que a derivada é igual ao cosseno de x? Nesse caso é muito fácil. É simplesmente o seno, ok? Então, já achamos a resposta da nossa primeira equação diferencial aqui, seno, beleza? Porque ela corresponde ao que nós estamos vendo aqui. Isso é tudo tabela também, né? Não. Isso aqui é a interpretação. Tá, a parte de derivada integral são as mesmas da tabela de derivada integral, Que mas. derivada de cosseno Sim, seno, isso está tudo lá é na tabela. decoreba. É que existem. Só que é que tá, né? Beleza, você tem que saber aquelas coisas, e daí tem que saber as regrinhas também, ok? Para resolver determinados tipos de equação diferenciais. Ok? Então tá bom. Ele está mostrando aqui que equação diferencial é uma equação que apresenta diferenciais e funções juntas, etc. Muito bem. Daí aqui ele está mostrando que serve para resolver problemas práticos. De fato, a equação diferencial é uma das coisas mais úteis para resolver problemas práticos. Está mostrando aqui alguns problemas práticos. Daí ele está mostrando aqui como você pode olhar para uma equação diferencial e, se quiser supor uma solução e jogar lá na funçãozinha, você pode. Se der igualdade, né, no caso, se tiver igualada a zero, como é o caso aqui, e você escolheu uma função, ele chutou uma função aqui, e vai jogar no lugar do y. Se a hora que ele fizer isso, der zero igual a zero, significa que você escolheu uma função certa, beleza?
Uhum. Claro que ficar chutando coisa não é algo muito prático, né? Vão existir técnicas para você descobrir a função certa. Vamos ver essas técnicas. Vamos ver essas técnicas. Vamos pular essa parte aqui, que é uma parte um pouco mais teórica, né, generalizada. E depois, aqui, ó, esse tipo. Esse tipo que eu quero resolver primeiro. O que a gente vai fazer aqui é uma das técnicas mais simples e mais úteis e que mais aparecem para resolver equação diferencial, que é a separação de variáveis, basicamente. Ok? Então, por exemplo, perceba o que ele fez aqui para resolver a equação diferencial. A equação diferencial era essa. Ele percebe que tem só x do outro lado e passa o dx para o outro lado multiplicando. Tá vendo? Dx foi para o outro lado multiplicando. Uhum. Então, né, ele não mostrou esse passo aqui, mas foi o que ele fez. Ele passou, ficou dy igual a cosseno de x mais 2x dx. Ou seja, você tem diferenciais dos dois lados. Agora você já não tem mais a derivada, você ficou com diferenciais dos dois lados. Isso aqui já lembra um pouco lá aquela parte, aquela integração por partes lá, a hora que você chama o dv. Porque vocês precisam achar quem é o v. Como é que a gente faz lá? Integrando os dois lados. Aqui a gente também vai fazer isso. Integrar os dois lados. Quando eu integro o lado esquerdo, eu fico com y, que é o que eu estou procurando. Eu estou procurando a função de y. E daí eu tenho que resolver essa conta aqui, né? Que aí vai depender da capacidade que a gente tem de resolver a integral. E a hora que resolve essa integral, vai virar seno de x mais x ao quadrado mais c, que é o que está escrito aqui, né? Estou só copiando. Ou seja, o que é isso que eu acabei de obter aqui? É a solução dessa equação diferencial. A função que respeita essa regra, que é a derivada da isso, é essa aqui. Entendeu? Então, o que a gente fez foi resolver uma integral. Normalmente, para conseguir resolver equações diferenciais, você vai ter que fazer essa separação e resolver uma integral, beleza? Muito bem. Claro que vão haver vários outros tipos, né, de problemas, mas a gente vai aprendendo os mais leves primeiro. Por exemplo, se um bicho desse aqui aparecesse para vocês na prova, vocês já saberiam resolver? Não. Para ser simples. Pois é, acontece, né? Então a gente vai ter que começar desses primeiros casos mesmo. Porque quando for chegar em casos mais complexos, que nem vocês têm ali, estavam me dizendo, né, os casos, está escrito aqui na conversa, né? Sim, a gente pode começar com os mais simples mesmo. E a Curva, gente vai avançar. equações diferenciais de ordem 2, coeficientes constantes, até é uma técnica que você só vai ter que decorar um jeito de fazer. E agora o delta maior que zero igual ao menor vai ter solução complexa, daí já fica uma coisa meio tensa. Coeficientes variáveis nas equações de primeira ordem é um negócio meio chato também. Não dá para entender o coeficiente variável sem entender o coeficiente constante primeiro. Muito bem. Bem, pode ser que caia um problema de valor inicial. Eu vou só dizer o que é. Depois, quando a gente for fazer, fica mais fácil de fazer. Porque não tem nada demais. É o seguinte, quando a gente resolve uma integral, sobra o c, né? A constantezinha. Padrão. Só que se você está resolvendo um problema prático, né? Para, sei lá, encontrar população, encontrar variação de temperatura, algo assim, você quer valores específicos, não uma constante genérica lá, que você não sabe o valor. Entendeu? Daí a gente, para conseguir encontrar o valor da constante, vai precisar jogar valores que o enunciado cita anteriormente para encontrar essa constante. Tu vai jogar esses valores na função que tu obtém e vai encontrar o valor da constante. É o que ele está fazendo aqui, olha só. Ele dá uma equação diferencial para a gente resolver, mas ele dá, olha só, três valores específicos, ou seja, quando você tem a sua função, o valor de x zero, o valor da função é 2. Na primeira derivada, quando x é zero, o valor é 3. E na segunda derivada, quando x é zero, o valor também é 3. Então, com essas três informações, vocês conseguem encontrar o valor das três constantes obtidas no processo de integração. Ok? Só que para isso vocês precisam fazer todo esse processo de integração de resolução da equação diferencial. Daí só depois esse serviço de ensino médio, né?
que é pegar um valorzinho, jogar na função e isolar a letrinha. É, resoluçãozinha de sistema na prática. Joga o valorzinho contra o valor da letrinha. O problema realmente de faculdade aqui é você conseguir resolver uma equação diferencial. Então tá bom. Então vocês não vão se preocupar tanto com isso. PVI, quando aparecer, não precisa se preocupar. Muito bem. Então ele vai falar aqui de equações lineares e não lineares. Qual que é a diferença de uma equação linear e não linear? É uma equação que... Veja, a equação para ser linear, ela precisa ter todos os termos. Né? Por exemplo, se você tem uma equação que se propõe a ser uma equação de segundo grau, então você precisa ter a derivada de segundo grau, a derivada de primeiro grau e a função normal na sua equação diferencial. Isso aqui é uma equação linear, ok? E muito bem. Agora, por que eu estou falando disso? Porque quando a equação é linear, obviamente ela costuma ser mais fácil de resolver, beleza? Não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos resolver as equações de primeira ordem aqui. A gente só estava classificando coisas ali em cima, né? Entender o que é um PVI, entender o que é uma equação diferencial, etc. Agora vamos fazer as contas mesmo. Muito bem. Então, O que existe... significa, professor, equação diferencial de primeira ordem? O que significa essa primeira A ordem? ordem tem a ver com a derivada. Então, essas duas aqui são equações de primeira ordem porque tu só tem uma derivada. Ah, tá, é o tracinho no coisa, né? Exato. Se Então é tivesse esse. uma Tá. derivada dupla, seria de segunda ordem, assim vai. Segunda ordem, entendi. Isso. Muito bem, muito bem. Professor, outra Oi. dúvida. Quando você diz linear... Mutou. Tá mudo. Desculpa. Outra coisa, quando você diz linear, tem a ver com coeficiente constante ou variável? Sim, tem a ver sim. Bem, na realidade não, tá? Na realidade, o coeficiente pode ser constante, pode ser variável, isso não importa, tá? É que ela menciona isso, que quando ela for pedir de segunda ordem, ela vai pedir coeficiente constante, e quando ela for pedir de primeira ordem, ela vai pedir coeficiente variável. Isso. Perfeito. Não tem Mas problema. assim, a gente tá bem crua nessa parte, viu, professora? A gente nem sabe. Eu, pelo menos, nem sei o que significa isso. Um coeficiente A constante gente é um só número. sabe a gente só sabe falar o que significa realmente, porque eu, particularmente, assim, tem muitas coisas que a gente tem aprendido, que você fala, poxa, Eu não lembro, lembro né, de que eu ter vi isso no visto. colégio, mas eu realmente, equação diferencial, eu não lembro de ter visto nunca na minha vida. Nunca, eu também não. Pra mim é uma coisa zero, entendeu? Zero. Perfeito. Não se preocupe, a gente vai aos poucos. Tá. Mas só para deixar algumas coisas claras. Coeficiente é aquilo que está na frente de algo. Isso é um coeficiente na matemática. Então, o que seria o algo aqui? Seriam esses termos de derivada ou de função. Okay? Uhum. Constante significa que é um número. 2, 3, 4 são coeficientes constantes. Coeficiente variável são letrinhas. Pode ser o x, pode ser o x ao quadrado, x, coisa assim. Entendeu? Beleza. Então são casos diferentes. Obviamente que quando é variável é um pouco mais difícil. Beleza? Tá. Então tá bom. Vamos lá, vamos voltando aqui. Equação diferencial, né? Ele vai falar da interpretação geométrica, que tem a ver com esses desenhos muito bizarros aqui, que a gente não costuma entender, mas é que simplesmente funcionam assim como umas curvas de tendência, né? Você consegue perceber uma tendência aqui. Uhum. Muito bem. Isso aqui não importa tanto, tá? Então a gente vai deixar isso aí de lado. Vamos deixar também esse PVI de lado aqui. Eu quero a desgraça do método de separação de variáveis. Cadê isso? Aqui, equações separáveis, isso mesmo. Aqui é a primeira conta de verdade que a gente vai fazer, então. Ele está dando um monte de exemplos, depois eu posso passar essa apostila para vocês. O que eu quero mesmo é tentar resolver um PVI com você, uma equação diferencial Você com tá vocês. naquela apostila que você passou pra Não. gente primeiro ou não? Outro livro. Depois eu mando. Então, beleza. Aqui nós temos alguns exemplos, vamos ver. Por exemplo, esse aqui, ó. Como resolver essa equação diferencial? Bem, o método mais simples que tem, é o primeiro que vocês têm que pensar toda vez que aparecer uma equação diferencial para vocês, é o método de separação de variáveis, ok? O que seria a separação de variáveis? Passar todo mundo que tem x para um lado, quem não tem x para o outro lado.
Tá. Ou seja, todo mundo que tem y de um lado, todo mundo que tem x do outro lado. Então, aqui, olha só o que foi feito. A função foi recebida na prova desse jeito. Daí, ele passou o 4x para o outro lado. Trocou de sinal, ok? Uhum. Esse y', vamos lembrar, ele é a mesma coisa que dy dx, certo? Então, não pode x do lado esquerdo. O dx que estava aqui embaixo foi lá para o outro lado. Perceberam? Ah, tá. Para que de um lado tenha só o y e do outro só o x. Tá. Agora que você só tem uma letra de cada lado, você já pode aplicar a integral dos dois lados. E resolver essas integrais simplíssimas. Ok? Então, integral aqui do y vai ser y ao quadrado, né? Aqui x ao quadrado também. Coisas Então bem é só básicas. colocar as letrinhas em cada uma em um lado e aí faz a integral separada. Exatamente, exatamente. Claro que vocês vão ter que tomar cuidado que às vezes é difícil fazer essa separação, porque vai envolver técnicas algébricas meio difíceis, né? Mas continua sendo coisas de ensino médio, né? Não são coisas exatamente associadas com cálculo, né? Fazer a manipulação algébrica não é cálculo. Então, por exemplo, aqui, mesma coisa, ó. Aqui já é um caso bem interessante, porque a Não tem pessoa x. começa. Não, não é que não tem, né? O x está aqui, dy dx, né? Então, algum x tem. Esquece o linha, não tem linha em derivada. Já estava errando. É sempre o de diferenciais. Equação diferencial, tu vai escrever os diferenciais. Aqui ele está usando só para vocês acostumar com isso, que linha é uma droga. Linha não serve para nada. Vocês têm que mostrar os diferenciais. Daí agora, pô, como é que a gente vai separar? Né? Ah, professor, passa todo mundo ali para o outro lado, né? Daí vocês vão pensar assim, então vai ficar o dy, dx, porque eu ainda não mexi com o dx, né? Menos 1, menos y ao quadrado igual a zero, isso também não resolve, né? Eu passei para o lado esquerdo, mas eu não vou conseguir integrar. Eu preciso que, de alguma forma, os termos estejam multiplicando o dy. Perceba aqui nessa parte aqui, né? Ó, tava todo mundo multiplicando o dx, e aqui todo mundo multiplicando o dy, né? Por todo mundo, eu quero dizer esse termo. E aqui este. Tá bom? Então, a ideia é essa. Como é que eu faço para ficar multiplicando? Não vai ser somando e subtraindo, então, que nem eu fiz aqui. Né? Bom, é isso. O que que ele faz, então? Ele passa dividindo. É isso que ele faz. Ele pegou esse cara e ele imaginou o seguinte, ó. Tudo isso aqui está multiplicando o número 1. Vamos pensar assim. Certo? Não tem nada de errado a fazer isso, né? Porque, sei lá, minha idade vezes 1 não muda nada. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi o que já estava do lado direito, normalmente aqui, que veio da prova, deixei o 1 multiplicando. Por quê? Porque agora fica muito fácil para eu perceber que isso que está multiplicando pode ir para o outro lado dividindo. Tá vendo? É a regrinha da matemática, né? O que está multiplicando de um lado vai para o outro dividindo. Certo? Isso. E o dx que estava dividindo foi para o outro lado multiplicando o número 1. Aqui ele, multiplicando o número 1. Cadê o 1? Aqui. Daí tem que resolver essa integral, né? Fazer a integral aqui e aqui. Daí tem que saber resolver a integral. Isso aqui não é uma integral tão simples de resolver. Mas tá na tabela e dá para resolver. Beleza, esse D e Y, ele significa o quê na vida real? Y? O dy é o diferencial, você precisa dele para integrar. Sem dy, você não integra os termos de y. E sem Não, tudo bem, dx, mas você não como é que eu integra. transformo ele em... Como que eu resolvo isso? Eu deixo em DY? Como assim? Não estou entendendo a tua pergunta. Eu também não. É que esse. Normalmente a gente resolveria essa integral, por exemplo, y dividido por 1 mais y ao quadrado. Não, você não Aí, faria isso. Você nunca vai resolver uma integral que não tem um diferencial. meu Toda Deus, mas integral eu tem que ter um nunca vi isso diferencial. em nenhuma. Hoje nenhum exercício que a gente fez tinha esse dy. Ah, mas Só se tiver em É o outro nome, DU, essa é a é minha outra pergunta. letra. É é o outra letra. DU, É que nem quando tem é DU, o que nem quando DU, tem eu acho. DV. É só outra letra. É o DU. É só, é só outra letra. Entendeu? Ah, tá bom, é a derivada É o de DU. y, derivada Integral. de... Integral.
E assim, não é U, porque se você está pensando U no contexto de uma substituição, não é. Aqui Porque você está, aí de seria mais fato, DX. encontrando uma expressão que dependa, que seja em termos de Y, Tá, entendeu? vamos avançar, vai. Vamos ver se eu entendo lá na frente. Tá. Sempre é necessário um diferencial para poder integrar. Então, aqui tem um diferencial, aqui tem outro, a gente faz a integral. O lado direito é a primeira integral da tabela, é simplesmente o x, por isso a gente colocou o x aqui, e isso está na tabela. Vocês podem olhar lá as últimas, vai estar essa integralzinha lá, arco tangente de y. Da mesma forma que vai estar lá na tabela algo do gênero assim, du sobre u. Então é natural ter um diferencial em cima e uma função embaixo, né? É natural. Só que aqui ele está usando a letra y, ele podia estar usando a letra u também para indicar a outra função. O problema é que quando a gente está falando de equações diferenciais, normalmente a gente vai ter uma integral de uma letra de um lado do igual e a integral de outra letra do outro lado do igual, ok? Talvez isso, eu esteja habituado a ver só o DX, né? A gente está habituado a fazer integral só, uma De integral, um só de um lado, lado. Aqui a gente está não, é fazendo as isso, duas. pronto, eu nunca fiz assim, Isso. até agora, né? Ou se fiz, já esqueci. Não, Outro provavelmente momento não. da minha vida. Para fazer, é só em equações diferenciais que isso aparece mesmo. Uhum. Por exemplo, Eu entendi aqui, agora. É porque a hora que eu vi ali embaixo a resolução de integral de dx, aqui, que é x mais a constante, aí é fácil de entender, porque é a tabelinha. Aí eu entendi esse é. dy e esse dx, tá? Mas Só esse que do cara outro também lado. também tá na tabela. Eu não sei o número exato, mas está lá na tabela. Não, mas é que a gente usou hoje mesmo essa tabelinha de x mais a constante. Ah, sim. Essa é a integral Mesma inicial, mas coisa. tipo, essa integral aqui, essa que eu circulei aqui, ela também gera uma constante, tá? Tá. A questão é que constante mais constante continua sendo constante. Então a gente agrupa todas as constantes numa equação diferencial. Vai virar uma constante só no fim das contas. Você não vai ficar carregando um monte de constantes, sabe? Então, claro, tem toda uma técnica para fazer isso, mas a princípio é só isso, beleza? Tá, e aí nesse exemplo mesmo, se eu estiver sendo repetitiva, me fala, tá, professor? Mas nesse exemplo, quando eu jogo o arco e tangente para o outro lado, ele vira só tangente, é isso? É uma regra. Isso, né? Na Mas realidade, se for arco e seno, arco e cosseno. lembra na aula passada que a gente estava falando sobre funções inversas, que quando eu tinha o ln, do e Sim. na x sobrava o x, aqui é a mesma coisa. O que ele fez aqui? Como ele queria o y sozinho, ele queria deixar o y sozinho, y igual a alguma coisa. Então ele fez tangente dos dois lados, que é a função inversa do arco tangente, entendeu? Tá. Ele aplicou tangente dos dois lados dele, ele matou Isso a não é tão tangente com o arco intuitivo para tangente. mim, mas eu entendendo que é uma regra, beleza. Então, se for É, arco seno, também vira só seno do outro isso. lado. Se for Nós fizemos bastante isso na aula de ontem, quando a gente bateu o ln no e. Daí isso, cortava, sobrava o x. sobre o Aqui x. é a mesma coisa, né? Eu tive que bater a tangente dos dois lados, beleza? Tá bem, Então tá obrigada. bom. Beleza. Então, bem, ele tá fazendo aqui vários exemplos e tal. Bem, eu vou fazer um exemplo, depois eu vou pedir para vocês fazerem outro exemplinho que segue a mesma linha. Eu vou fazer um exemplo bem útil, aparece com muita frequência, que é esse do crescimento ou decrescimento aqui. Vocês já vão ver que vai aparecer um exponencial na parada. Ok? Quando a gente está falando de crescimentos ou decrescimentos populacionais, a gente tem um fato muito interessante, que a taxa de variação da população depende da quantidade de indivíduos. Ok? Ou seja, quanto mais pessoas tem, maior é a taxa de crescimento populacional. Né? Então, por exemplo, por que na Índia nasce tanta gente? Porque já tem muita gente lá. Então, elas vão se reproduzindo e tal, percebe? Isso eu lembro, acho que de macro. Pois é, tem umas curvas lá, exatamente, porque essa curva aí do crescimento exponencial serve muito para coisa de economia. Então, beleza. Agora, veja que o que eu acabei de falar é meio que uma intuição. As equações diferenciais, elas nascem de intuições, normalmente. Eu olho para uma população e percebo, pô, quanto mais elementos tem, maior a taxa de variação. Eu falei isso e criei uma equação diferencial, né? Eu coloquei y', mas vamos lembrar. Y' aqui seria a população, vamos pensar assim. E o x seria a quantidade de tempo. Ok?
Então vai ficar igual ao K, que é uma constante de proporcionalidade, vezes a quantidade de pessoas, população. Ou seja, a taxa de variação da população, ou seja, população no tempo, velocidade de aumento da população, vamos pensar assim, né? Porque velocidade não é metro por segundo, a taxa com que os metros se passam no tempo. Aqui é a taxa com que as pessoas aumentam no tempo também. E aqui depende diretamente, depende aqui proporcionalmente à população. Quanto maior a população, maior a taxa. Né? Perceba, se eu aumento o P, se eu aumento o lado direito, eu tenho que aumentar o lado esquerdo. Então, se eu aumento a população, eu aumento a taxa de variação da população. Muito bem. Mas eu quero uma expressão específica, uma expressão que me dê exatamente a quantidade de pessoas em função do tempo, né? Para poder fazer previsões. Quantas pessoas vão ter na China daqui a 20 anos, né? Eles não fazem esse tipo de proporção? Sim. Eles fazem isso baseado nessa equação. Então, vamos entender a coisa rolando aqui. Assim é muito mais legal e mais fácil de entender, eu acho. Eles não falam essas coisas lá no curso? A nossa professora é ótima, ela é a melhor pessoa, mas ela é muito porque rápida. Ela tem que passar muita matéria em pouco tempo, então ela não entra muito no detalhe, assim. E ela tem certeza que a gente já sabe de tudo já. Então ela explica para quem já sabe, como se essas coisas que vocês estão pedindo ela aí faz para uma mim revisão, na verdade, né? são coisas bem avançadas, assim. Isso aqui não é trivial, né? Vocês estão vendo que não é uma coisa assim óbvia. Se a professora está cobrando aquilo lá, ela já está achando que isso aqui é óbvio para vocês. Daí fica um pouco complicado mesmo. Beleza? Mas vamos resolver isso aqui, então. Vamos resolver. Então, vamos com aquela ideia. Nós tínhamos a ideia de que é necessário separar as variáveis. Necessário separar as variáveis. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lembrar que é como se estivesse sendo multiplicado por 1 aqui. Então, eu consigo passar isso que está dentro do parênteses para o outro lado dividindo. Então, KP. Quer saber? Eu vou deixar o P lá. Vou passar só o K. Desculpa. Vou deixar o K lá. Vou passar só o P para o outro lado, para ficar junto com o P que estava aqui. Agora o K está aqui, vezes o DT. Ok? Fiz a separação das coisas. Sim. Passei o DT para o outro lado e o P para onde tinha P. O K é uma constante, é um número. Agora que a gente separou as variáveis, perfeito, agora é só integrar. Quem que é a integral do dp sobre p? Isso está na tabela de integrais, é o ln de p. Está na tabela. E quem que é a integral do kdt? O k é uma constante, então ele sai para fora da integral, é só a integral do dt. Vai dar t, ok? Só que também tem a constante no final, ok? Tá. Então nós integramos, fizemos a integral. A integral do dp sobre p é p, e a integral do dt é t, com a constantezinha na frente multiplicando. E quando a gente resolve uma integral, sempre tem essa constante somando, certo? Muito bem. Agora, vamos pensar. Nós queremos uma expressão para a população. Eu quero saber a população da China daqui a T anos. Então eu preciso isolar o P, porque eu preciso de uma coisa do tipo P de T igual a alguma coisa. Lembre-se, a solução de uma equação diferencial é uma função. Então eu preciso isolar esse P. Eu preciso tirar ele de dentro do ln. Ele está dentro do ln. Eu preciso de P sozinho. O que eu faço? Já falamos trocentas vezes desde ontem. Quando tem o ln e a gente quer tirar as coisas de dentro, coloca o e. Coloca a função inversa. Fizemos isso agora há pouco, lá naquelas dúvidas do arco tangente, né? A gente colocou a tangente fora. Aqui é ln, a gente coloca o e fora. E daí quando a gente faz isso, vamos só tomar cuidado de colocar todo mundo, né? Corta, corta. E sobra só o P. Legal, já apareceu o P de T, porque a população depende do tempo, do contexto do problema. Daí nós vamos ficar com EKT mais C. Daí a gente olha para isso e pensa, poxa, chegamos na resposta. Sim e não. Dá para dizer que isso aqui já é uma resposta certa, mas dá para entender mais algumas coisas à luz das propriedades de potência. Coisas assim bem práticas. Bem importante. Professor, posso só reforçar, desculpa, a parte ali do E? Tudo bem. Ali na parte de cima que a gente transforma todo mundo em exponencial. Tá, então eu quero colocar em função... Não, já está em função do tempo.
Eu perdi só esse passo do E, desculpa. Não sei o que tu não entendeu aqui. Puder me explicar melhor? Não, eu não entendi esse passo. Por que que a gente colocou o E? Porque a gente precisa que o P fique sozinho e o P está dentro do LN. Então, Ah, tá bom, se tá eu bom. quero Como se tirar... fosse um Y, né? Transformar ele sozinho. Y em Não, função de X, por exemplo. Y de um lado, X do outro. É o primeiro passo ali, né? É isso? acho que não. A coisa é, voltando, a gente precisa deixar o P sozinho e o P está dentro do LN. Como é que eu tiro algo de dentro de um LN? Ah, tá bom. Sempre colocando no expoente de um E. Isso é uma regra de logaritmo exponencial. Tá bem, obrigada. Da mesma forma que quando a gente tem um arco tangente, eu tenho aqui, sei lá, um X, eu tivesse um P aqui dentro, que seja. Como é que eu faço para tirar esse P daqui? Eu tenho que bater a tangente fora, porque a tangente é o inverso do arco tangente. O E é o inverso do LN. Se eu tivesse, por exemplo, um x ao quadrado, como é que eu faço para tirar o x daqui? Eu faço a raiz quadrada, porque a raiz é o inverso do x ao quadrado. Tá bom, E se eu tivesse o contrário, mesma coisa, sempre colocando a função inversa, certo? tá bem. Então, não tem exatamente a ver mais com separação de variáveis. Porque já foi, a parte, vamos dizer assim, de equações diferenciais já foi. Foi esse processo aqui, entendeu? Agora é resolvendo a integral mesmo. Agora é só, uma vez que você, a integral já está resolvida, né? Uma vez que já não tem mais o símbolo da integral, ela já foi resolvida. A resolução da integral está aqui. O problema é que eu quero a função P, porque eu entendo que a resposta de uma equação diferencial é uma função, que no caso aqui é a função P. Eu preciso saber quem é P, porque eu quero saber, no contexto aqui, qual é a população da China daqui a uma determinada quantidade de anos. Então, se o P estiver dentro do LN, não me adianta nada. Eu preciso do P sozinho. Preciso saber P igual a alguma coisa, sacou? Então, eu preciso que o P saia de dentro do LN. E daí, por regras de logaritmo e de exponencial, a gente lembra que para que uma coisa saia de dentro do logaritmo, é necessário que nós apliquemos o exponencial nela. É uma regra. Está lá naquela listinha de regras que eu passei para vocês. Então, eu apliquei o E, só que eu tenho que aplicar dos dois lados, para manter a igualdade, né? Então, eu tenho que aplicar do lado direito também, não tem jeito. O lado esquerdo sai mais fácil, porque só usa a regra e corta o E com LN, beleza? Já está aqui. Maravilha. Eu posso tirar esse T aqui, se vocês não gostaram dele, mas é só para lembrar. Esse T só está aqui lembrando que a população depende do tempo, ok? É só para lembrar isso. Ele não está, de fato, multiplicando ou nem nada do gênero aqui. Daí eu falei assim, isso já poderia servir como resposta, mas provavelmente o professor de vocês não vai querer. Ele vai querer algum tipo de interpretação aqui. E a interpretação vem mediante essa constante. Por quê? Porque como a gente conversou agora há pouco, a população influencia muito na taxa de variação. Quanto mais pessoas, maior a taxa de variação. E cadê a população aqui? Cadê a população inicial aqui do meu estudo? É isso que eu preciso expor de alguma forma no problema, entendeu? Eu vou expor isso com essa constante, mas para isso eu preciso entender um pouco de regra de potência. Quando eu tenho uma soma numa potência, a gente lembra lá da professorinha do 8º ano falando assim pra gente. Na multiplicação de bases iguais, somam-se os expoentes. Na multiplicação de bases iguais, somos expoentes. É uma regra. Isso também está lá naquelas regras que eu passei para vocês. Quando vocês têm bases iguais na multiplicação, somam-se os expoentes. Beleza? Sim. De qual forma que se nós temos um mais C aqui em cima, ele pode ter surgido dessa multiplicação de bases iguais, entendeu? Então, olha só o que eu fiz. Eu fiz uma expoente aqui, eu fiz um expoente aqui só para esse cara, com o KT, e outro expoente só para esse cara com C aqui, tá vendo? Daí agora eu vou fazer o seguinte, esse cara com C, eu vou chamar que ele é uma outra constante, eu vou dar outro nome para ele. Porque o E é um número constante, o C no contexto aqui também é constante. Então o E na C eu vou chamar, olha só, de quem? De P0, ou seja, a população inicial. Então eu posso dizer que a população num determinado ano na China vai ser igual a esse P0 aqui, que é a população da China no começo do meu estudo, vamos dizer assim, vezes o E,
elevado a KT. Então, olha só que massa. A população da China vai ser a população inicial, vezes um termo que está crescendo pra um caramba, porque ele é exponencial, tá vendo? Coisas Uhum. exponenciais, vocês sabem, aquela curvinha lá, né? A professora fala que explode isso. Exato, como a gente fala assim, o preço do Bitcoin subiu exponencialmente esse ano, por exemplo, Uhum. porque foi um crescimento muito grande. Então, isso que nós temos aqui é a função exponencial, essa função que faz as coisas crescerem muito abruptamente, entendeu? Então, é isso, chegamos na expressão aí que aparece muito no mercado financeiro, população, na biologia, aparece o tempo todo, beleza? Então, Então, o objetivo, em resumo, da equação diferencial é achar a função, é achar algo que vai depender de uma função, em função de algo, é isso? exato, o objetivo de uma equação diferencial é você encontrar uma função que respeita a regra que você está vendo na sua prova, entendeu? Agora eu Então, entendi. isso. Nós olhamos para isso e Aleluia. pensamos assim: com certeza tem uma função que tem que respeitar essa regra. Qual é a regra, professor? A regra é que quando eu derivo, olha só, curioso. Quando eu derivar essa função, eu tenho uma função, a minha função é y. Quando eu derivar esse y, a derivada vai ser um k vezes o y. Essa é a regra. Uhum. Eu tive que fazer toda essa matemática para chegar nessa função. Agora, vamos ver se isso é verdade? Vamos ver que se eu pegar o meu y e derivar, eu vou ter k vezes y? Vamos ver se isso é verdade mesmo. Quem que é o meu y no contexto aqui? O meu y é o p, que é P0, que eu fiz tudo a conta, e supostamente é P0 e KT. Quem que é a derivada disso aqui? Bem, pelas regras da tabela, vai ser o seguinte, vai ser P0, que é uma constante, isso aqui é constante, falei algumas vezes que isso aqui é constante, então o constante não entra na derivada, vai ser a derivada desse cara aqui, que é um E. Ó, o E também está na tabela. A derivada do E é a derivada de quem está em cima, ou seja, K vezes o próprio E, certo? Então, derivei, né? Derivei é a coisa que eu acabei de obter aqui. Agora, vamos rearranjar um pouquinho? Olha só que legal. Vou jogar esse K para frente. Vou deixar o P0 e KT juntinho. Esse cara não é o próprio Y? Sim, Né? Ó, aqui, ó, eu falei que ele era o Y, certo? é isso. Então, olha só que impressionante. Chegamos na regra que se propunha a ser. Porque isso aqui é Y. Então, ficou Y igual a KY. Que era o que estava aqui em cima. Y igual a KY. Beleza? Você só está fazendo a prova, é isso, Só professor? provei, exatamente. Ah, tá A bom. conta acabou quando eu cheguei na função. Ah, beleza, não precisa fazer tudo isso, é só uma prova. Beleza. Tá. Então, bem, isso foi eu que fiz. Agora eu vou pedir para vocês fazerem uma. Vixe, nem Preparem-se. cria expectativa, hein? Bem, vocês sabem integrar, vocês sabem também isolar coisinhas. Então, não tem por que ser tão difícil assim. Não vou colocar uma função tão difícil quanto a minha. Vamos colocar uma mais de boa. Separação de variáveis é o que nós estamos conversando. Passar as coisas que tem y para o lado que tem y, passar quem tem x para o lado que tem x. Então, digamos que a gente tenha y', ó, eu não gosto disso, lembra? Então, vocês vão ter que reescrever como um diferencial igual a, olha só como eu sou gentil, x. Só resolver isso para mim já tá bom. Eu vou mandar para vocês o que nós fizemos hoje já, e daí vocês vão fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo. Escrever o y' como um diferencial, passar multiplicando dx para o outro lado, integrar dos dois lados, chegar na resposta, beleza?
Opa, cheguei numa foto aqui, vamos ver. Você sempre tem que me avisar que às vezes eu não vejo a notificação. Ai, desculpa. Beleza, moça. Daí você escreveu, certo? Daí você passou para outro lado. Calma aí, né? A integral de x, a integral do lado esquerdo, certo, beleza. Mas a integral de x dx não é x, né? Eu tô olhando agora aqui o X, mas é constante, é. Não é. Uai. É a regra que a gente mais usa. Integral de x na n. Teu n é 1, certo? Não confunda as coisas. X na n mais 1 sobre n mais 1. A gente não pode voltar para esse assunto, entendeu? Vocês estavam fazendo umas integrais muito mais cabeludas que essa. Essa aqui é a primeira que a gente aprende. Mas peraí, é o número 1 ali, ó. Não é a 2. A 1 é só a integral de dx. Tu não tem só dx para integrar, certo? Tu tem o x dx. Aí o teu x é x, que é 1, o n é 1, certo? É. A gente não escreve porque é feio, né? Daí vai Já vou ficar dizendo, vai, se prepara para se decepcionar hoje, porque eu tô assim, sem cérebro. uma das duas acertou aqui. Eu nunca sei quem é, tá? Então, não precisa nem se Ainda bem que daí preocupar. você não vai julgar ninguém. Exatamente. Eu não sei, eu realmente não sei de quem é a voz que fala comigo. Então, aqui tá certo, tá? Porque integrou certinho, x ao quadrado sobre 2. Pronto, tá certo. Para ficar ainda mais bonito, essa constante podia estar lá do outro lado, mas isso aqui vale como resposta certa, beleza? Agora, bem, tá bom. Essa foi bem easy. Agora vamos fazer uma um pouco mais tensa. Um pouquinho só. Professor, deixa eu Diga. só tirar uma dúvida. É porque a professora, ela quando, né, pelo que eu lembro que ela passou na aula, ela sempre coloca esse Y, um tracinho como diferencial. Então, no final, a gente coloca a resposta com Y, um tracinho, é isso? Não, Não? porque você não está buscando a resposta y tracinho, ou seja, derivada. Você está buscando a função, ou seja, y. Você está buscando o y, Tá. ok? Agora, quando você vê a sua professora usando tracinho, muito provavelmente é porque ela está usando alguma técnica que fica mais bonitinho com o tracinho. Tá, Isso entendi. vai acontecer muito quando a gente estiver falando de equações de equações Isso, de segunda eu ordem. vejo ela fazendo, aham, isso aí. Com segunda ordem é melhor deixar o Isso, eu tracinho acho mesmo. que é isso mesmo que ela faz, tá bom. Beleza. É, muito bem, muito bem. Então, vamos continuando, que agora as coisas vão ficar um tanto insanas. Porque, putz. Ah, tá, antes de continuar, eu quero que vocês me mostrem uma prova ou algum teste aí que vocês tenham, essas questões que ela quer cobrar. Vocês falaram ali assuntos muito específicos, né? Eu quero ver as questões, eu não vi ainda, para eu ver o que que eu tenho que ensinar para vocês o quanto Eu antes. passei, eu vou te marcar lá no grupo, tá? Que eu coloquei alguns testes, vou te marcar lá. Peraí. Isso, para eu ver o tipo de questão. Que- Porque assim, com certeza, se não souber fazer o que vocês acabaram de fazer, não vai conseguir fazer nada em equação diferencial. Uhum. Então, mas eu preciso ver ali, pelo menos, né? O que ela está cobrando. Beleza, esse aqui. Eu vou te marcar. Esse, exercício 3. Então, esse que eu te marquei, o exercício 3, por favor. Ah, esse exercício 3 é um tipo de questão que vai cair na prova, vamos ver. De equação diferencial. Tá. Ah, sim, sim, sim. Esse exercício 3 ele já é a equação diferencial de segunda ordem. Isso, que tem os Beleza, dois tracinhos, né? exato. Já é Deixa eu de ver se tem segunda um de ordem. primeira ordem. Peraí, deixa eu ver se tem um de primeira ordem aqui. Dependendo de segunda ordem, vai ser ainda mais fácil que o de primeira. Eu tô achando também. Ela frisou bastante que vai Ah, ela falou segunda isso? ordem. É, porque o de segunda ordem é uma fórmula, meio que tu decora. Tem a ver com Bhaskara. A gente até fez algumas, Anne. Lembra que a gente acertou aquele dia que a gente foi na aula? Ah, é. Juntas. Ó, encontra. Deixa eu ver. Tem a questão 2 desse teste que eu vou te passar, ela fala, mostre as condições de primeira e segunda ordem. Então, acho que ela pede as duas aqui. Vamos ver. E
Questão 2. Questão 2, estou abrindo aqui. Do teste 4, né? É. Tá. Vamos ver, senhoritas. Questão 2. Eita. Que é isso, mano? Tá Enquanto vendo que isolar... ela coloca a primeira e segunda ordem, não sei se seria isso. Putz, velho. Ixi, isso aqui, mano. Ai, ai, ai. Muito teórico isso aqui. Quando que vai ser a prova de vocês desse assunto? 27, dia Não, 27. não, Anne, mudou para semana que vem, sábado. Sério? Ah, você sábado? Vai. Que isso? Tá lá Ela no colocou no grupo. grupo? Uhum. Eu tava contando que a gente ia ter mais uma aula. Putz, Não, mas a gente mas- faz aula durante a semana, então. Com Meu certeza. Deus, velho. E vai É ter duas, mesmo? porque ela conseguiu 2 monitorias, uma monitoria na terça e uma na sexta. Ah, vai ter monitoria terça. Mesmo assim, não dá tempo de passar tudo. Ele Então não vai vocês, conseguir. peraí, vamos lá. Antes dessa prova, descontando eu, ignorem eu, vocês vão ter 2 aulas ainda, é isso? Vai ter monitorias. monitoria. Na É, terça e na sexta. Eu acho que a gente pode fazer a aula, a gente faz hoje, né? Porque também a gente precisa ver as outras matérias, que é o esboço lá do grafo, curva de nível e derivada parcial, né? Então a gente ainda tem que ver essas outras 2 matérias. A gente pode fazer a aula de hoje e a gente faz mais uma aula durante a semana. O que você acha, Ara? Pode ser. Né? Tá. Eu acho que É insano. Bem, ó, eu vou fazer uma coisa. Foi importante, né, a gente ver tudo isso sobre equações diferenciais. Pode ser que caia uma assim na prova, vamos torcer para que caia, porque os casos que vocês têm são mais complexos. Mas eu quero continuar agora que vocês já sabem fazer alguma coisa de equação de primeira ordem. Eu quero fazer uma de segunda ordem, só para vocês Tá bom. saírem da aula, pelo menos tendo certeza que uma das coisas que ela pediu vocês sabem fazer bem, beleza? Uhum. Por Então tá bom. favor. Então tá. Vou simplesmente resolver uma conta aqui, porque não tem muito o que explicar mais, entendeu? É só decorar as técnicas, beleza? Então, por exemplo, vocês me mandaram uma prova aqui. Putz, eu fechei. Eu abri de novo, só um segundo. Acho que tá marcado lá. Sim. Só um segundo. Estou abrindo aqui. Ai, eu fico muito desanimada. Mas pelo menos eu tô feliz que hoje eu consegui resolver. A última prova eu não consegui resolver nada. Ah, que bom, eu fico feliz também. As questões não estavam fáceis, não. É muito trabalhoso, nossa, dá uma preguiça. Não estavam nem um pouco fáceis as questões da prova de vocês hoje. Poxa, parabéns por terem feito. Até eu ali, não que eu tenha errado, mas eu não segui o caminho mais simples, né? Então, uma de vocês teve a percepção ali, pô, show de bola. Parabéns. Então, vamos lá. Vamos resolver esse negócio, né? Aqui, diferente do outro caso, 2 variáveis. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma suposição, mas essa suposição, ela sempre funciona. Vocês sempre podem fazer essa suposição. essa então que a gente está fazendo é a segunda ordem, né? Agora que a gente vai fazer a segunda ordem, porque tem 2 derivadas. Ok? Mas tem alguma coisa assim, tipo, de teoria da segunda ordem, só para a gente não passar de um para o outro, assim, abruptamente? Ou não? É só ir direto para a segunda ordem. Duas derivadas, Então, são métodos completamente diferentes. Então, vocês não precisam se preocupar com nada, não tá faltando nada para vocês saberem fazer isso, beleza? Uhum, tá bom, beleza. Então, tá bom. Então, vamos lá. Aqui você tem que saber fazer Bhaskara, entender isso. Claro, existe todo um motivo do que eu vou mostrar agora, só que isso é bem teórico, é bem matemática pura, bem inútil. Para resolver, quando aparecer a conta, vocês não precisam de toda a teoria por trás. Vocês só precisam saber o que eu vou escrever agora nesse segundo. Vocês precisam saber que a solução, vocês já sabem a solução. A solução é E na lambda x. Né? Lembra que a gente estava procurando a solução lá naqueles que vocês resolveram agora há pouco, e eu resolvi também? A gente estava procurando quem era o y, lembra? Aqui a gente já sabe qual é o y. Ou melhor, a gente já sabe ele quase todo, porque a gente não sabe quem que é esse lambda aqui. Falta descobrir o lambda, entendeu? É só isso que vocês precisam fazer. Eu posso chamar isso de variável dependente? Não. O lambda é o parâmetro. Parâmetro lambda, a gente chama ele assim. Não, o E. Não, por o exemplo. ele faz parte da resposta. Tá, deixa pra lá. Eu tô voltando lá pro conceito, mas vamos, que a gente tá sem tempo. Isso.
Eu que lute. Bem, o negócio é o seguinte, quando a gente tem uma equação diferencial, então, supostamente, a função que a gente encontra tem que respeitar a equação diferencial, né? E agora que eu estou supondo que a equação é essa, então eu vou fazer engenharia reversa. Eu vou colocar isso na função, nos y da função, para então descobrir quem é o carinha que falta, que é o lambda. Eu preciso só fazer isso, ok? Mas por hora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que isso aqui é igual a zero, tá bom? Claro que ela não era igual a zero, mas eu vou colocar só para simplificar. Porque quando é zero, é um jeito mais rápido. Quando tem alguma outra coisa ali, tem um passo a mais que eu não quero fazer nesse primeiro momento. Então tá bom. Já sabemos que a resposta é essa. Então, quem que é a derivada? Bem, a gente já trabalhou bastante com a derivada do E, né? Então, a derivada vai ser lambda E na lambda x, beleza? E a segunda derivada, pela mesma lógica, vai ser lambda ao quadrado E na lambda x. Tá bom? Eu derivei. Veja que até agora, em nenhum momento eu usei isso aqui para nada. Eu só olhei que isso aqui era uma equação de segunda ordem, então eu sei já qual é a resposta, e eu fiz a primeira e a segunda derivada dessa resposta. Tudo bem até aí? Sim. Ótimo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir na equação, agora sim eu vou vir na equação, e no lugar dos y, eu vou colocar os y que eu obtive. Então primeiro não era um y ao quadrado ali? Desculpa. Não era a segunda derivada do y? Então eu vou colocar aqui a segunda derivada do y. O outro era 2 vezes a primeira derivada do y. Quem que é a primeira derivada do y? Esse carinha. E aqui é 17 vezes o y. Quem que é esse cara? Quem que é o y? Este. Beleza? Tudo isso igual a zero. Muito bem. Então, a gente está vendo aí um monte de e na lambda x em todos os termos, né? Ótimo, porque quando a gente tem a mesma coisa em todos os termos, a gente pode cortar. Beleza? Daí a conta ficou muito mais bonita. Ficou lambda ao quadrado, mais 2 lambda, mais 17, igual a zero. E aqui a única coisa que vocês têm que saber fazer é Bhaskara. Né? Porque quando a gente tem um parâmetro ao quadrado, né, a gente faz Bhaskara. Né? A gente não sabe isolar o x ao quadrado lá na continha de Bhaskara que a gente aprendeu no 8º ano, 9º ano. Faz Bhaskara. Uhum. Então, para fazer Bhaskara, começa fazendo delta. Vocês lembram de Bhaskara? Sim. É a formulazinha, né? B4 menos A. Isso. Então, o B aqui, ó, eu vou relembrar essas coisas para vocês. O B é quem está multiplicando o lambda sozinho. A gente falava x sozinho, né? Porque a gente trabalha com x normalmente na escola. Aí que eu estou usando a letra lambda, porque é com lambda. O lambda é o foco, quando a gente vai resolver uma equação de segunda ordem. Então vai ficar 2 ao quadrado, sempre cuidado com sinal, essas coisas, né, que a gente costumava errar quando era criança, agora não vai errar mais. 1 vezes 17. Vamos torcer, porque, né? Você tá muito esperançoso. Não, parece que não tá dando aula para essas duas aqui. Tá dando Não, aula para pô, outra pessoa. vocês são boas demais, que é isso? Eu já falei, vocês não são da área e sabem fazer essas coisas aí. Eu fico muito de cara. 4 vezes 17, 68. Muito bem. Então, menos 68. Então, olha só que coisa interessante Para a aconteceu. segunda ordem, a gente sempre. Desculpa, professor. Para a Sempre. segunda ordem, a gente sempre usa Bhaskara, sempre. Sempre. Toda resolução de segunda ordem, a gente vai usar Bhaskara. Sim, sim. A menos que vocês tenham um polinômio mais simples, né? Porque lá na escola a gente também aprende, se for uma coisa do gênero assim, x ao quadrado mais 4x igual a zero. Isso aqui tu não precisa fazer Bhaskara, porque o c é zero. Ou se você tivesse isso, também não precisa fazer Bhaskara nisso, né? É uma coisa de segundo grau, mas você pode passar o 4 para o outro lado, e daí tu chega em mais ou menos 2. Então, se fosse o caso aqui de não ser todos os termos, de não ter o A, o B e o C, né, poderia fazer de uma forma mais simples. Mas a Bhaskara é sempre possível, você sempre pode usar a Bhaskara, independente do tipo de polinômio de segundo grau que tu tenha. Só que aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Nós chegamos num delta negativo. Né? O que isso significa? Se fosse lá na escola, a gente parava por aqui. Né? Só por quê? Porque não tem raiz quadrada de número negativo.
Daí chega no terceiro ano, eles falam pra gente que existe o tal do número complexo, que é o que a gente vai ter que usar aqui, número complexo. Então, menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos a raiz de menos 64, dividido por 2 vezes a. Ou seja, vai ficar menos 2. Bem, qual que é a raiz quadrada de 64? É 8, né? 8 vezes 8, 64, certo? Uhum. Só que como é negativo, você tem que colocar o i. Lembra do número imaginário? Tá aí ele. O número imaginário está aí. Que joia. Como é que é essa formulazinha mesmo? Menos menos B, B, mais ou menos mais ou menos raiz de delta, Dividido por 2a. dividido por 2A, isso. Coloca a fórmula pra gente, só por favor, professor, só para anotar aqui também. X mais ou menos B raiz de delta sobre 2A. Obrigada. Daí, então, a gente chegou em duas soluções aqui, né? A positiva e a negativa. Então, como tem um 2 dividindo os números são pares, dá até para escrever aqui. Menos 1 mais ou menos 4i. Beleza. Então, coloquei x. Que merda. Eu tô tão acostumado a fazer para as crianças aí o x, né? É lambda, exatamente. Beleza. Daí, como é que a gente pode escrever a nossa resposta? A gente pode dizer que a nossa resposta que era só... Lembra que eu já tinha dito que era lambda x? Uhum. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui e no lugar do lambda, eu vou colocar aquela que era a primeira possibilidade aqui, a positiva. Tudo isso vezes o x. E mais a possibilidade negativa. Né? Não era mais ou menos 4? Então, aqui o menos 4. Então, isso é a solução. Ah, sim, ainda falta um detalhe. Falta só colocar a mão aqui duas constantes, o C1 e o C2. Beleza? Então, é assim que a gente resolve uma equação de segunda ordem. Nossa. A gente Muito simplesmente olha para a equação, supõe, faz as derivadas, isso aqui é decorado. Uhum. Coloca, simplifica. Aqui eu quero mostrar um segredo para vocês. Sempre vai acontecer a mesma Professor, coisa. Então, em vez de vocês fazerem todos esses dois primeiros passos que eu fiz aqui, uma hora que vocês acostumarem, vocês podem olhar para isso e lembrar que isso aqui vai dar lambda ao quadrado, que isso aqui vai dar o lambda normal, e que isso aqui não dá nada, é só 17. Ok? Já dava para olhar e saber que era isso, entendeu? Ai, volta, não peguei. Desculpa. Quer perguntar, Anne, depois a gente volta? não, eu só queria saber como se supõe. Tipo, qual que é a regra para supor? O E lambda Você X. só... tá. O único... Tem alguma regrinha assim? Não, você só vai supor quando for segunda ordem. Se for segunda ordem, é essa suposição que você tem que fazer, entendeu? Não, então, mas por que eu escolhi E lambda X, entendeu? Eu posso usar outra coisa, é isso que eu queria entender. Não, só pode Posso usar usar o E na qualquer coisa. lambda X. Essa é uma regra. Então, toda É a vez regra. que eu tiver a segunda derivada, que é o y 2 tracinhos, o y eu vou supor que é E lambda X. Isso é regra, Exatamente. certo? É uma regra, Tá. exatamente isso. Show de bola. Então, eu estava dizendo que, em vez de vocês perderem todo esse tempo que eu perdi aqui mostrando de onde que vinha essa equação, vocês podem simplesmente decorar que, quando vocês tiverem uma equação de segundo grau, de segunda ordem, o cara da derivada segunda vira lambda ao quadrado, a derivada primeira vira lambda, e o que não tem derivada, não tem nada do lado. Ok? Beleza. Isso é mais rápido, né? Sai todo esse passo aqui primeiro foi. É Bhaskara, né? É Bhaskara, não tem muito o que fazer. Daí depois que vocês chegam na solução, de preferência simplificada, né? Coloquem ali na resposta. Só que tem um detalhe. Cheio dos detalhes eu, né? Você já deve estar de saco cheio de quando eu falo só que tem um detalhe. Porque Quando vem alguma coisa... eu já acho complicado, você fala que tem mais uma coisa complicada. Tem mais uma coisa complicada que é o seguinte, aqui a gente não costuma colocar desse jeito a resposta, okay? Do jeito que eu coloquei ali, com aqueles números complexos na resposta.
entendeu? A gente não costuma expor desse jeito quando a gente vai pôr numa prova. Eu acho que o professor de vocês não quer que vocês exponham desse jeito, porque, pelo que eu li lá naquilo que vocês me mandaram, ele vai querer que vocês exponham com senos e cossenos, tá bom? Ou seja, a gente vai ter que transformar esse negócio cheio de número complexo em senos e cossenos, beleza? Só que isso também é meio que decorado. Mas toda vez isso? Sempre? Eu tô Tem vendo as resoluções dela, não tá assim como você deixou, hein? Ah, é? Ah, então beleza. Aham. Só se Não na tem- não prova tem seno e o cosseno. Gil... É porque o monitor, ele é o carrasco, entendeu? Mas não tem seno e cosseno no que eu tô vendo aqui. Peraí, deixa eu confirmar só, tá? Me manda aí pra eu entender do que tu tá falando. Pode ser que esteja vendo uma coisa errada. Não, que eu copiei a matéria da aula. Ela explicando sobre EDO. De segunda ordem? É só na segunda ordem que isso acontece. Isso, ela deixou como você, ó. Ah, não, peraí. Alguns ela deixou como você, outros ela põe seno e cosseno, sim. Então vamos para seno e cosseno. Beleza. Justamente. Daí o que que acontece? Meio que a gente tem que decorar. A gente vai decorar isso aí. Que é o seguinte, existe uma propriedade que transforma um número complexo em senos e cossenos, que a gente chama de identidade de Euler. É assim, ó. Alfa mais I beta Eu lembro desse nome. igual E alfa. Eu não sou matemático, mas os matemáticos são tarados por essa coisa aqui, tá? Então, eles com certeza vão fazer vocês por isso na prova. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é olhar para nossa resposta, que era isso aqui. Apaguei sem querer. E aplicar a fórmula de Euler nisso, né? Porque perceba, foi o que apareceu aqui na nossa resposta, né? Um E elevado ao número complexo, da mesma forma que está aqui, certo? Bem, quando a gente tem uma resposta como essa, né? Eu vou dar a dica, né? Vocês não precisam decorar a identidade de Euler. O que vocês precisam decorar é o que vai surgir como resposta de uma equação diferencial que tem isso como lambda. Eu vou fazer até melhor. Eu vou colocar um lambda genérico aqui. Fazer tipo deixa mesmo alfa mais beta i. Digamos que vocês tenham obtido o alfa mais beta i, mais ou menos beta i como resposta. Digamos que vocês tenham obtido isso como resposta. Claro, o alfa e o beta vão ser números, mas vamos supor que é isso aqui. Daí o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, vai ficar simplesmente da seguinte forma, a sua resposta vai ficar assim, ó. Vai ficar E, ou melhor, fica aquela constante genérica que eu tinha colocado, E na... qual que vem primeiro, mesmo que até eu me esqueço às vezes, é tanta coisa. Sim, é o cara que é o alfa, x, que multiplica o cosseno do beta x, mais constante 2, alfa, x, seno do beta x. Ok? É isso que vai acontecer. Essa vai ser a solução. Então, quando acontecer, ó, gravem isso que eu vou falar agora que é muito importante. Quando acontecer de vocês resolverem lá aquela Bhaskara que nós estávamos conversando e aparecer uma solução complexa, apareceu essa solução, vocês vão identificar quem é o alfa, quem é o beta, né, que nem eu fiz aqui, certo? Para mim esse é o alfa, para mim esse é o beta. Tá. Daí a solução vai ficar desse jeito. Alfa x sendo beta x mais alfa x sendo beta x. Então, vamos escrever a nossa solução em forma de complexo. Se esse foi o meu cara, né? Esse foi o meu cara. Então, a solução vai ficar como? Vai ficar C1, quem que é o alfa? Alfa é o menos 1. Então, menos x, cosseno de quem é o beta? 4. 4x, mais C2, e menos x, seno de 4x. Tá vendo? Eu só identifiquei alfa, 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 alfa. Alfa, alfa. Uma coisa Assim beta. mesmo. Os que ela deu, ela fez igual você, ela explicou primeiro sem essa resposta completona e depois os outros ela fez todos assim, eu vi aqui. Exatamente. E daí, então, se você tiver isso decorado, não é difícil decorar, né? Alfa
E alfa x, cosseno e seno do beta. É isso. Aí fica mais fácil, né? Porque ficar pensando sempre no teorema de Euler e tal. Isso aqui é um fato, e tudo isso que eu escrevi deriva daquele fato. Mas então a gente vai ignorar isso e vai focar só nessa decoreba, entendeu? Vai ficar mais fácil. Uhum. Não, né? Então é tipo decoreba. Decoreba, decoreba. Esse negócio é sempre decoreba. Entenderam? Então, recapitulando aqui, pareceu uma equação de segundo grau, faz a Bhaskara, encontra a solução, às vezes é real. Se for real, não precisa de todo esse BO. É só escrever desse jeito aqui e pronto, entendeu? Uhum. Só colocar a soluçãozinha aqui nos lugares dos lambdas e pronto. Pronto. Só que como a nossa solução deu complexa, dá para escrever desse jeito bonitinho, que é o jeito que a professora de vocês gosta. Ok? Então, vamos fazer o Ok. seguinte, eu vou pôr uma equação diferencial para vocês resolverem e vamos ver Meu se vocês Deus. pegaram a lógica. É de boa. Vamos lá, uma que vocês vão ver que a Bhaskara vai sair facinho. Tá, vamos lá. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse arquivo de novo, vou mandar para vocês. De novo, aqui é só resolver Bhaskara, não tem muito segredo. Deixa eu... Eu vou até dar um spoiler. A resposta aqui, um lambda vai ser 2 e o outro vai ser 3. Tá bom? Então, eu vou mandar para vocês aqui. Não sei se esse spoiler me ajuda, porque vai ter que resolver tudo, né? Tem que resolver tudo, exatamente. Mas quando aparecer o 2 e o 3, tô no caminho certo. Tá. Beleza. Então tá lá. Comecem fazendo a Bhaskara. Chegando aí, me mandem fotinho. É para terminar, professor? Desculpa. Até o final? Onde vocês se sentirem confortáveis de enviar, é só enviar, tá bom? Ah, Mas eu nossa. gostaria que vocês chegassem pelo menos no lambda igual a 2 e no lambda igual a 3 que eu falei. Tá. Mandei.
ver. Aí, ó, chegou no 2 e no 3. Perfeito, nota 10. Resolveu o EDO. Isso aí. Com consulta. Consulta. Mas foi, né? O importante é que foi. Já pode dizer que sabe fazer uma equação diferencial de segunda ordem. Nossa, eu tô tão feliz. Pelo menos a homogênea, né? Porque lembra que eu tirei aquele zero? Isso. Eu tirei aquele zero. Tem motivo pra eu ter tirado aquele zero. Porque com aquele zero lá, a coisa ficaria bem chata. Ou melhor, eu coloquei aquele zero, né? Eu tirei o número que de verdade estava lá, que eu não lembro mais qual era. Foi. Era 30 e poucos. 34, isso mesmo. 34. Loucura. Bem, a questão é que depois que a gente. Aí que tá, né? O que eu fiz não foi assim inútil para resolver aquela com 34. Eu acho que eu não consegui terminar aqui, não, eu me confundi. Ah, não conseguiu fazer a Bhaskara? Não, eu não sei, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Dá uma olhada. Qual que foi teu delta? 49. 29? Menos 49. Menos? É, Delta era dá uma 1, né? olhada. Hã? Delta era 1 só. Fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver que não deu errado. Ah, que isso? Aqui tem um 3 e o 3 ao quadrado virou 25 negativo. Como assim? Eu acho que fiz alguma coisa errada. Tá, isso aqui Peraí, é um deixa eu ver. 5. É um 5 Eu bem vou ver feio, que mas é não um dela. 5. Ah, já sei, já sei. Peraí, não. Ué, eu fiz Número, certo. Não, fez errado. Número, ó, eu até falei do sinal. Ah, sim. Número negativo ao quadrado fica positivo. Então vai ficar 25 menos 24, que dá 1, beleza? Entendi. Foi aí que eu Daí, errei, né? foi aqui. Beleza. Daí aqui, só que aqui tem uma coisa muito estranha acontecendo também. Tipo, se você tivesse colocado menos 49 aqui, ó, calma aí, né? Você falou, eu até percebi aquela hora quando você me pediu assim, para escrever de novo a equação. Você falou menos B, daí eu pensei, não, ela deve estar só copiando errado. Falou errado, mas copiou certo. Isso aqui não é equação da Bhaskara. Menos B raiz de delta. Mais ou menos B raiz de delta. Isso aqui não é a equação da Bhaskara, né? A equação da Bhaskara é isso aqui, ó. B, tá, entendi. Menos Errei, B então. mais ou Tá. menos a raiz de delta, entendeu? Sim, sim. Então, Peraí, então. faltou Deixa eu essa copiar. formulinha aí também. Deixa eu copiar certo. É menos Menos B mais ou menos raiz de delta mais ou sobre menos 2A. raiz de delta sobre 2A. Tá, tá bom. Já entendi. Isso, daí o resto ali você corrige depois. Show de bola. Tá. Muito bem, maravilha. Só que agora, né, lembrem-se que o problema não era com o zero. O problema era com o 34. Porém, para resolver um problema de equação diferencial de segunda ordem, que tem alguma coisa que não seja zero aqui do outro lado, vocês vão fazer duas partes. Uma identicamente igual que a gente fez. Idêntico, não muda nada. A outra vai ter que ser uma parte que a gente chama de solução particular. Essa aqui foi a solução homogênea. Tá. Homogênea Igualando a zero. igualando a zero, exatamente. Tá. Solução homogênea a gente faz dessa forma. Agora a particular vai ter que levar em conta o 34. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai supor uma solução para a equação. Só que agora, como a gente está falando da particular, não é mais essa suposição aqui. É outra suposição. Agora a gente vai focar na parte particular. Tá. Parte que a gente fez lá, perfeito. Sempre tem que fazer isso que a gente fez, sempre. Tivesse o 34, não tivesse, tu sempre vai fazer a solução homogênea. Ela é sempre a mesma coisa. É pegar o que está do lado esquerdo, igualar a zero e fazer a conta que a gente fez. Beleza? Sempre, sempre, 100% das vezes. Isso eu posso dizer para vocês, sempre. Agora, quando a gente vai resolver a parte particular, né?
A gente tem que lembrar que a solução do problema é a solução homogênea, que a gente aprendeu a fazer, mais a solução particular. Beleza, metade a gente tem, agora tem que achar outra metade. Daí, a gente olha para o tipo de função que a gente tem. Nós temos uma Professor, função... desculpa, posso só voltar um pouquinho? Você consegue me dar uma explicação bem rápida do que é homogêneo e o que é particular? A homogênea é quando a gente não tem nada depois do igual, que nem a gente estava fazendo antes. Ah, tá bom. Beleza. Particular é quando a gente tem alguma coisa depois do igual. Então, quando eu vou resolver o MDO que tem alguma coisa depois do igual, eu tenho que fazer a solução homogênea, que é considerá-la sem ter nada depois do igual, foi o que a gente fez. Uhum. Agora a gente vai ter que fazer a solução particular, que é considerando o que ela tem depois do igual, que é esse Tá bom. 34. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para esse problema e pensar assim, pô, eu tenho um 34, um número constante. Então, significa que a minha solução particular deve ser um número constante também. Vou chamar de A. Ok? Muito bem. Então, se eu supus isso, né? Mas é só isso, é só isso. Só vai olhar para aqui e vai pensar, é uma constante, então minha solução particular provavelmente é uma constante. Então, eu vou derivar isso, vai dar 0, e eu vou derivar de novo, vai dar 0. Eu vou pegar de novo essas soluções aqui e jogar na equação diferencial. Então, vai dar 0, mais 2 vezes 0, mais 17 vezes A, igual a 34. Ok? Supus isso, porque eu vi que era uma constante. Supus só uma constante como resposta. Ah, professor, e se fosse 34x? Daí você ia supor uma constante vezes x, entendeu? E se fosse x ao quadrado? Supõe ao quadrado. Tá. Só que tem um detalhe. Que saco, Meus hein? detalhes malditos. Se fosse x ao quadrado, por exemplo, você tem que supor o polinômio todo, ou seja, teria que supor um bx mais um c também. Ele tem que ser um polinômio completo. Se fosse só o x aqui, você suporia x mais b. Então agradeça, prof, por ter colocado só 34, porque daí você só supõe uma constante sozinha, o a, Aposto que no teste vai ser essa mais difícil. provavelmente. Aposto. Ela poderia também ter colocado um seno ali, colocado uma outra função muito louca, assim. Ela colocou essa constante. Então, ficou desse jeito. Nós percebeu? Nós substituímos, né? Substituímos aqui na função. Deixa eu até trocar de cor aqui. E pronto, né? Daí agora é só isolar aqui. O A vai ser 2, concordam comigo? Eu passo 17 dividindo, né? 34 dividido por 17, 2. Então achamos a solução particular. Pronto, solução particular é 2. Fácil, né? Deixa eu Quando só a terminar de função é copiar fácil, só essa parte de cima. Ai, por favor. quando a Aí. função é fácil, Professor, eu queria que fácil. só revisasse a parte da derivada ali para mim, por favor. Do A, Derivada de 0, 0. constante é 0. Não, eu sei. Mas, então, só para recapitular, a gente considera que o 34, o anterior a gente considerou que era o lambda lá, EX. Aí agora, para particular, a gente está considerando que esse valor depois do igual é A. Aí a gente faz a derivada de A é 0, derivada a segunda também de A é 0. É isso? Aí Isso. pega, substitui e isola o A e acha o valor do YP. Perfeito, perfeito. Mas lembre que a gente supôs que a solução particular era A, porque o 34 é só o 34, ele é só um número. Sim, Se beleza. fosse uma função, seria uma outra suposição. Então, Mas é qual que é a isso. diferença de supor isso? É porque na anterior a gente estava resolvendo a equação Homogêneo. homogênea, é isso? Exatamente, aqui é particular. Ah, Então, tá só interessado com esse detalhe ali, do 34. eu estava Simples. falando, homogênea, a gente vai no lambda. Se é a particular e for uma constante, a gente faz desse jeito. Isso. E daí a nossa solução vai ser, a solução total, final, vai ser a soma das duas coisas que a gente tem. Então, a gente chegou naquela coisa cheia de complexos. YH mais YP. Isso. Então, a solução cheia de complexos, mais o 2 da solução particular. Beleza?
Tá, só uma coisa ali no, na particular lá em cima, só voltando um pouquinho, tudo bem. Então, se for constante, se for uma constante, sei lá, 34, um número normal, eu ponho A. Como é que é a história mesmo? Se tiver X, eu ponho AX. E se for X ao Mais B. quadrado, Põe x mais b, se for alguma coisa que dependa de x. Se for x ao quadrado, você vai colocar um polinômio de segundo grau completo, ou seja, ax quadrado mais bx mais c. Se fosse um x tá ao bom, cubo, seria ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, e assim vai. Então, né, perfeito. quanto mais, quanto maior grau, né, o cara de fora, pior, né? Que aí eu vou ter que colocar todos os graus. Exatamente. E daí vai ter que encontrar todas as constantes, entendeu? Então vai ser, assim, uma coisa bem trabalhosa. Aqui foi bem Mais de boa, B. né? Pareceu bem rápido, fácil, mas pode ser que numa outra É, situação não seja tão você fácil. consegue passar exemplo pra gente simples de se não fosse constante ali? Ficaria uma coisa simples, Claro. não precisa pegar esse e fazer uma coisa simples, entendeu? Bem, vocês querem que eu faça uma coisa simples de algo complexo? Acabei É, de falar que é complexo. É é muito Tem muito como, né? complexo. Tem como. Bem, mas a gente pode fazer só o seguinte: a gente pode pegar aquela função que vocês já fizeram a A resposta agora há primeira. pouco, né? Que era o y menos 5y' mais 6. Y, vocês fizeram isso, lembra? Eu tinha Uhum. colocado que era zero. Mas vamos colocar que é, por exemplo, não sei, que seja. Ok? Vocês já sabem a Se puder. solução homogênea. Eu realmente não sei o que vai sair disso. É, Vocês já sabem qual é a solução. Eu vou colocar um número redondo aqui, que costuma ajudar. Um número múltiplo de 6 e 5, 30. Já fizemos a solução homogênea, agora vamos encontrar a solução particular. A solução particular, como eu estou vendo uma equação, um termo, né? Que é de primeiro grau, então eu vou dizer que é ax mais b. Ok? E se fosse x ao quadrado? Que eu já falei, né? Certo? Mas eu vou fazer só o fácil aqui. Que é de primeiro grau, eu escrevo uma equação de primeiro grau. Beleza? É a regra. Por quê? Porque é a regra. Agora, o que a gente tem que fazer? Derivar esse cara. A derivada da primeira vai ser A, e a derivada da segunda vai ser zero. Ok? Então, eu venho aqui, derivada da segunda zero, menos 5 vezes A, ok? Aqui, né? Derivada. Ok? E agora, 6 ax mais b igual a 30x. Tudo bem? Eu só peguei essas coisas que eu obtive da derivada e joguei na função, tá bom? Joguei na equação diferencial. Tudo bem até aqui? sim. Perfeito. Então agora a gente vai abrir um pouco isso para tentar entender como descobrir, né, o valor do A e do B. Nós precisamos saber quem é o valor do A e do B. Esse é o nosso foco aqui, né? Porque veja, de novo eu já, entre aspas aqui, sei qual é a resposta particular. É essa. Mas eu preciso descobrir o A e o B. E eu vou descobrir aqui. Então vamos lá. Vai ficar menos 5A mais 6AX mais 6B igual a 30x. Ok? Agora o que a gente vai ter que fazer? Agrupar no lado esquerdo por grau. Por exemplo, eu vou deixar aqui na frente o 6AX porque é um termo que depende de x. Eu vou fazer até melhor. Ó. Eu vou fazer x que multiplica 6A. É o único cara que eu tenho x, o 6A, né, no lado esquerdo. E eu vou deixar 1 aqui, representando os números sem x, vamos dizer assim, com 6b menos 5a, ok? Vocês têm que concordar comigo que se eu fizer as distributivas, eu vou voltar a ter o que eu tinha aqui em cima, certo? Perfeito. Agora, a gente vai olhar e vai pensar o seguinte. Aqui eu vejo 30 multiplicando x. Aqui eu vejo 6a multiplicando x. Então, é obrigatório que o 6a seja igual a x. Certo? Que o 6a seja igual a 30, desculpa. Ok? É obrigatório. É obrigatório.
Por quê? Porque aqui é só aqui que tem x e é só aqui que tem x. Então é obrigado que seja devido ao 6A que surgiu esse 30, entendeu? E eu olho para cá e não vejo nada multiplicando o 1. Nem tinha até agora há pouco, né? Acabei de colocar. Justamente porque não tinha, é zero. De tal forma que eu posso argumentar que isso é igual a zero. Ou seja, como não existe nenhum termo com 100 números aqui na minha equação, é só o 30x, não é 30x mais 2, por exemplo, é só 30x. Então é obrigatório que algo que tenha só números... Ah, mas essas letras representam números, tá bom? Eu estou falando de coisa sem o x. É obrigatório que uma coisa sem o x seja, então, igual a zero. Beleza? Então, 6b menos 5a é obrigatório que seja igual a zero. Tudo bem? Então, eu vou deixar aqui sem aparecer, porque depois vocês vão pensar, meu, mas esse 1 vezes 0 nada a ver que apareceu do nada. Lembrem-se que é porque não tem nenhum termo sem x. Todo mundo do lado direito tem x, é o 30x. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Maravilha. Então, agora nós temos que resolver esse sisteminha. Aqui ficou fácil, né? Agora acabou o problema. O A, vocês têm que concordar comigo que é 5, só passar o 6 dividindo, né? E uma vez que o A é 5, 6b menos 5 vezes 5 igual a 0. Então, 6b, ou seja, o b é igual a 25 sobre 6. Pronto, encontramos o A e o B. Então, a nossa solução particular vai ser 5x mais 25 sobre 6. Acabou. Agora terminamos a conta. Encontramos aí uma solução particular, beleza? Pode dar o -1, por favor, só para eu terminar de copiar uma partezinha ali de cima? Isso, perfeito, obrigada. Ótimo, deu para entender bem. Gostei, Deu, é? deu. Então, recapitulando, vocês Não só vão estou mais fazer tão esse... desanimada. Exato. Vocês só vão fazer esse passo da particular aqui quando tiver alguma coisa diferente de zero do lado direito, né? No caso da prova de vocês foi 34. No caso desse exemplo que eu criei, o 30x. Ok? Uhum, Então, tranquilidade na quebrada, beleza? Portanto, que eu vou fazer agora? É claro que eu vou pedir para vocês fazerem uma. uhum. Que vai ser a exata mesma coisa. Eu não quero que vocês achem a solução homogênea, eu quero só a particular. Ah, tá bom. Então, nada de fazer Bhaskara, é só particular. Então, eu vou colocar aqui qualquer coisa. São duas linhas, menos 9 y' mais 14 igual. Bem, eu vou colocar. Vocês querem que eu coloque igual que eu estava fazendo, só com x? Ou eu posso Sim, colocar sim, também um sim. númerozinho aqui? Não posso Não, colocar um não. número? Aí Não, vai não, não. enrolar. Vai Não, enrolar. então é porque vocês não Você, a entenderam o que gente rolou passo a aqui. passo. Não. Vocês vão ter que fazer isso aí sim. Senão significa que vocês não entenderam minha explicação. Eu vou explicar de novo aquele passo lá do É porque porquê que é vai ser igual a zero, não zero. vai Exato, no caso de vocês não vai ser zero, exatamente. É só isso. Vocês pegaram a ideia, é isso mesmo. No caso de vocês só não vai ser zero. Esse rosa aqui vai ter um número. E É, vocês, vai ter quem um chuta número. qual vai ser? Vai ser o 2, sacou? Dois. Exatamente. Então vocês pegaram, gostei. Então vamos lá. Tá. Ah, sim, eu ia mandar para vocês. Deixa eu mandar aqui. Cadê tu? Tá aqui. Pô, tem muito arquivo já. Tá no final dessa folha aí.
Entendi. Professor, o 14 não devia ser 14Y? Não. Não, é 14x. Ah! Droga, já tô É tiltado. porque, Já. Sim, você tá é, completamente certo, é verdade. porque senão eu não tenho um X. Exatamente. Não teria lá pelas regras que eu estava É. explicando no começo, exatamente. X. Eu preciso ir no banheiro, tá? Rapidinho. Tá, tranquilo. Acho que eu me embananei aqui. Ai, gente, é difícil, né? Eu já parei, eu não sei mais o que fazer agora. Onde que eu errei? Peraí. Errei. E aí, meu, vejo uma mensagem deletada.
É porque eu não sei fazer essa conta, é conta mesmo. Eu vou mandar o que eu fiz e eu não sei se Eu é daí. também travei uma parte aqui. Mas acho que é Ok. conta. Como sempre, erros básicos. É, eu Ainda acho bem que a que gente tá você não precisando sabe de uma quem é volta. quem e não julga ninguém. As duas estão péssimas. Gente, Nossa, dó. Realmente não julgo, pode ficar tranquilo. A gente tinha que voltar a fazer as regras de matemática. Nossa, É, pelo amor Cara, de eu Deus. vamos ver. não sei se é Parece bom por daí. enquanto, parece bom. Menos 9 Ah, mas eu a não sei se é daí. Eu só fiz isso. Tá, o que tu tinha que fazer foi o que eu havia feito. Deixa eu abrir aqui. Ó, o que que eu fiz aqui? Tem que isolar o Eu, X, mas eu não sei como é que isola o exato, eu X. isolei. Mas como é que eu É, isolo o X no 14 é X mais B? Isso eu não sei, eu travei. Eu também travei aí. hum, bem. Você tinha que ter feito a distributiva, o chuveirinho, certo? Faltou fazer o chuveirinho. Mesmo assim, eu vou ter só 14AX. E o outro Exato. X, cadê? Então você. Não, acabou, só tem um. Só tem o Aí você, 14AX. Só tem o aí você equivale a 14AX. 7. Exato, daí o 14A igual a Ah, 7, tá. exatamente. Daí o resto ali vai ser igual a 2. Só isso. E aí o 2 é o 9A, menos 9A? 2, calma aí, né? Veja que no meu, quando eu procurei o rosa, tinha duas letras, né? Vocês também vai ter, porque, tanta folha, por quê? Porque vai ter o menos 9A, beleza, mas também vai ter o 14B, né? Ou seja, Nossa, eu já menos atrapalhei. 9A mais, por que que você comparou o 14A com o 7? Por quê? 14A com 7, porque tem um X. Exato, perfeito. Quando você faz a distributiva, você faz pelo B também, então daqui vai sair 14B, certo? 14B, boa, tá. O Igual a B não. 7X mais Exato, o 2. 14B não tem X. Então você tem que juntar o menos 9A e o mais 14B igual a 2. Tem que ser os dois juntos, o menos 9A e o mais 14B. Da mesma forma que eu havia feito, né? Eu juntei os dois aqui, ó. O Então, 14, 6B e o menos 5A. o 7 é um meio, então? O Não, o Hã? X X. é um meio? O A. O A. Exato, exatamente. O A é um meio, né? É. Daí, uma vez que você sabe o valor do A, você vai, então, jogar na formulinha aqui que você criou com o. Droga, é que tem trocentas coisas abertas. Veja, você já sabe o valor do A, vocês me falaram certinho, um meio, perfeito. Ah, é um meio, ótimo. Então, a hora que vocês forem para outra forma, que escrevam aí o que eu vou falar, menos 9A mais 14B igual a 2, menos 9A mais 14B igual a 2, vocês já sabem quem é o A. O A é um meio. Então, substituo na linha de baixo esse A. Menos 9 sobre 2, ou melhor, menos 9 vezes 2, né? Que vai rolar uma regra de fração aí e tal. Esse 2 vai para cima, multiplicando. Não, falei besteira. Ai, tô cansado, cara. Menos 9 meios mais 14b igual a 2. É o que vai aparecer. Menos 9 sobre 2 mais 14b igual a 2. Exato, menos 9 sobre 2 mais 14b igual a 2. Daí vocês isolam o b, pronto. Jogando os números para um lado, para o outro, etc. Né? Beleza. Então façam aí e Peguei. me digam o valor do b. Qual que foi o b? Então, volto 14B. 2 vezes 2 sobre 9. 4 sobre 9. Dividido por 14. Nossa, que número doido. 0,15. Se deixar em decimal? Não. Você tá calculadora. Ah, é que normalmente a gente apresenta essas coisas como fração, né? Mas tudo bem. De toda Vai forma, menos 9,5 sobre 2, mais 14b igual a 2. Até decorei, cara, para vocês fazerem. Então, 14b igual a 2 mais 9,5. Aí a 120. gente pode pensar o seguinte, que o 2 é a mesma coisa que 4 sobre 2. Concordam comigo que 2 é 4 sobre 2? Sim, Soma boa. tudo, fica 13 sobre 2. Daí o 14 vai para o outro lado, vai ficar 14 vezes 2, 28. 13 por 28. Pronto, achamos o valor do B como uma fração, beleza? Pronto, daí vocês têm a solução particular, tendo A e tendo B.
vocês têm a solução particular. A solução particular de vocês vai ser simplesmente um meio dx mais o número que vocês acharam aí, 13 por 28, beleza? Boa. Boa, muito Cheguei bem. aqui. Então vocês já sabem Obrigada, fazer Isidora. uma equação de segundo grau, show de bola. A Fizemos gente coisa vai pra ver caramba. aqui como é que vai ficar a semana e a gente fala, tá bom? Eu vou também já, então, né, enviar o meu horário para vocês, né? Tá bom. Isso. Porque o meu horário tá bem louco já. Tá Tem, bom. tem poucos Envia pra horários gente. livres. Aham. Deixa eu enviar aqui, então. Tchau, tchau, valeu! Tchau, Beijo. obrigada, Tchau. professor. Tchau, tchau.